Oi, eu sou o Matheus Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E eu tava sumido, né? Só que o tema do vídeo de hoje é justamente sobre esse meu sumiço. Ou melhor, é sobre autocobrança. Eu sempre fui uma pessoa que dizia que era perfeccionista. Eu dizia assim, eu dou o meu melhor porque eu sou perfeccionista e eu quero que as coisas saiam bem feitas. Só que depois de um tempo eu percebi que esse perfeccionismo, no fim das contas, era disfarçado de autocobrança. Eu me cobrava tanto e eu meio que não me permitia errar, eu não me permitia não dar conta de tudo, eu não me permitia não me esforçar ao máximo para obter êxito nas coisas que eu queria. Eu chamava isso também de determinação, eu falava que eu era obstinado, eu falava que eu não desistia tão fácil. Só que ser essa pessoa sempre tão firme, tão forte, que corre tanto atrás das coisas, no fim das contas, é muito cansativo. Eu sempre fui também o tipo de gente que abraçava 1 milhão de funções e fazia 1 milhão de coisas. E eu sempre fui a pessoa mais ou menos assim, que era adepta dos dias exaustivos e cansativos, porque eu chegava em casa exausto, deitava na cama e dormia. Como ansiedade, a gente pensa... Quando a gente lida com ansiedade, a gente pensa muito. A gente tem uma cabeça que não desliga nunca. Então eu comecei a entender que se eu trabalhasse muito e fizesse muita coisa, eu chegaria em casa tão cansado que a minha cabeça não teria tempo de pensar. Era só deitar na minha cama e dormir. E foi assim que eu comecei a acumular funções dos meus trabalhos, por exemplo. Eu fui contratado para ser jornalista e eu comecei também a mostrar que eu tinha habilidades em design. Então eu virei jornalista e design. Como jornalista eu também, além de escrever, eu precisava fotografar. Então eu era fotógrafo, jornalista e design. E depois eu percebi que eu também dava conta de mexer com vídeos. Então era, sei lá, videomaker, às vezes, design, jornalista e fotógrafo. E o meu trabalho pediu que eu também lidasse com o público, então eu atendia as pessoas, eu era jornalista, fotógrafo, videomaker e design. E eu fui acumulando funções, e eu na minha cabeça dava conta de fazer tudo. Eu estagiava, eu estava escrevendo TCC, eu inventei de fazer autoescola, eu comecei a apresentar no programa porque fazia parte das atividades da faculdade, eu namorava, eu tinha amigos, eu tinha uma família, ou seja, a minha rotina. E eu estava escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, na verdade. Durante muito tempo eu dei conta de fazer tudo aquilo que eu me propus. Só que depois que eu me mudei pra São Paulo e comecei a morar sozinho, eu percebi que é difícil. Eu sempre morei com a minha mãe, eu morava numa cidade chamada Feira de Santana, na Bahia, e mais ou menos há 7 meses eu pedi demissão, larguei tudo pra viver o meu sonho, que era abraçar as pessoas através das minhas palavras, e me mudei pra São Paulo, porque eu percebi que talvez aqui fosse um dos lugares que eu conseguiria principalmente propagar isso. Só que depois eu vou fazer um vídeo exclusivamente pra falar sobre largar tudo, seguir os seus sonhos. E eu vou trazer alguns convidados que fizeram isso, alguns amigos meus, pra falar sobre isso. Só que me mudando pra cá, eu passei a morar sozinho e a dar conta de tudo. Absolutamente tudo. Eu percebi que pra eu amadurecer de fato, eu precisaria cuidar da minha vida e assumir as rédeas da minha vida em todos os aspectos dela. Sabe quando você vai abrindo um monte de abas na internet, você abre, sei lá, um programa pra ouvir música, você abre o Word, você abre um monte de coisa e o computador trava? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Com ansiedade, eu já tenho uma sensação de atraso muito grande. Então, pra não me sentir atrasado, eu sempre me esforcei ao máximo pra dar conta de fazer tudo. E chegou uma hora que eu olhei pra minha vida e falei assim, eu não estou mais vivendo, eu estou sendo escravo da autocobrança. Eu me propus a fazer muitas coisas, eu não estou fazendo nenhuma delas bem feita, só que por ter uma sensação de atraso, eu me forço a fazer tudo e ao mesmo tempo. E eu sempre ouvi uma coisa que era mais ou menos assim: quem se propõe a fazer tudo não é bom em nada. E é por isso que as pessoas se especializam em algumas coisas. Elas se especializam e focam naquilo. E eu percebi que de fato eu não estava dando o meu melhor mais. Eu percebi que os meus textos tinham mudado, que eu não estava fazendo os vídeos que eu gostaria de fazer, que o livro que eu estava escrevendo estava fugindo completamente daquilo que eu me propus a escrever, que eu não conseguia ser mais eu mesmo, porque eu não estava me reconhecendo diante de uma rotina tão exaustiva que eu tinha que cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar dos meus amigos, cuidar das minhas famílias, cuidar dos meus relacionamentos. Eu percebi que eu não estava dando conta de fazer tanta coisa. Eu tive que parar, olhar pra minha rotina e falar assim, isso aqui é importante pra mim? Essa pessoa aqui a quem eu dedico tanto tempo, ela é fundamental nos meus dias? Esse sentimento aqui que tá me deixando às vezes mais triste do que feliz, que eu sinto por alguém, vale a pena manter na minha vida? Só que é muito fácil você falar isso depois que você já fez isso, porque parece que foi muito simples. Só que quando o computador trava, às vezes você tem que reiniciar, ou às vezes você tem que esperar muito tempo, ou às vezes você tem que tentar fechar os programas aos poucos. E é justamente isso. E quando o corpo trava, vem a insônia, vem as crises de ansiedade, o coração dispara,
você tem crises frequentes de choro, a sua boca amarga, as suas mãos tremem. São diversas sensações de que o seu corpo travou e que ele não tá funcionando normal, sabe? As suas emoções, elas se desregulam de uma forma que às vezes até um bom dia atravessado que alguém te dá te desmonta, te faz chorar, te faz ficar na cama, te faz não querer sair, te faz não querer trabalhar. A ansiedade, ela já é um estado de alerta que a gente precisa ficar. É como se a gente sentisse que alguma coisa tá pra acontecer a qualquer momento. E a gente não sabe o que, mas a gente tá ali alerta. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Eu preciso estar atento. E nada acontece na maioria das vezes. Eu precisei parar e falar assim: ou eu desisto de fazer algumas coisas, ou eu não vou conseguir fazer nada. Foi por isso que eu dei um tempo com o canal no YouTube, porque eu sentia que eu não tava conseguindo me dedicar e que ele não seria uma prioridade na minha vida, que eu tinha que cuidar de mim, que eu tinha que cuidar das minhas emoções, que eu tinha que cuidar das minhas relações, que eu tinha que cuidar da minha casa, porque se o ambiente que eu vivo não tá organizado, a minha ansiedade ataca 5 vezes mais. E eu fiz esse vídeo pra falar basicamente sobre isso. Não se cobre tanto perfeição. Às vezes você está dando o seu melhor, e o seu melhor pode, sei lá, não ser suficiente naquele momento, porque aquela coisa não devia vingar naquele momento, porque aquela coisa não era pra ser naquele momento, e não é culpa sua. Se você está oferecendo o seu melhor diante das situações, existem diversas outras variáveis que são importantes para que as coisas aconteçam, para que as coisas deem certo, e que nem tudo tá sob a nossa jurisprudência, nem tudo tá sob nosso controle, nem tudo a gente pode colocar a mão ali e fazer. E eu queria também, com esse vídeo, ou pedir que você parasse e repensasse a sua vida. Será que todas essas pessoas que estão aí agora na sua vida, que demandam uma atenção gigantesca, de fato contribuem para o seu crescimento? De fato te fazem bem? Será que você tá, no fim das contas, olhando mais para essas pessoas do que para você mesmo? Será que essas relações que você está vivendo são saudáveis? Será que esse trabalho a que você dá o seu corpo, a sua alma, de fato vai te levar onde você precisa chegar? Vai te oferecer o que você precisa? A gente que lida com ansiedade, a gente já passa por muitos momentos como esse, só que quando a gente se sobrecarrega, fica tudo muito pior. Então eu acho que o meu conselho é se ver com mais amor. Tenha mais paciência com a sua jornada, tenha mais paciência com a sua caminhada, tenha mais paciência com você. Sabe quando seu melhor amigo tá passando por um problema muito difícil e você ouve ele calmamente, você aconselha ele calmamente, você olha pra ele e fala assim: eu tô aqui e a gente vai passar por isso juntos, segura aqui a minha mão e vamos juntos atravessar isso, eu tô do seu lado e vai dar tudo certo. Meu conselho é basicamente, faça isso por você. Não é porque o outro tá lá na frente que você precisa estar lá na frente com ele. A missão dele, o objetivo de vida dele, o trabalho, o sonho, tudo mais do outro é diferente do seu. Você não pode se pautar pela vida do outro, porque a vida do outro é a vida do outro. Ele tem dilemas e aprendizados e coisas que são inerentes a ele e que não dizem respeito a você. Esse é meu conselho. A partir de agora eu vou voltar para este canal no YouTube, eu vou ter vídeos todos os domingos. Eu quero só te dizer que a gente pode se olhar com mais amor, porque a gente olha para os outros com mais amor, a gente cuida muito dos outros, e às vezes é esse cuidado que falta a gente ter pela gente mesmo, porque a vida, é como eu encerro todo o vídeo, eu vou repetir agora: a vida cuida das pessoas de bom coração. Se você sente que você está dando o seu melhor diante da situação, tudo bem, às vezes é só isso que basta, e no mais a gente precisa ter paciência, tá bom? Este foi o meu vídeo de hoje. Eu quero te pedir para você se inscrever neste canal, ativar o sininho, deixar o seu like porque é muito importante, comentar aqui o que você achou desse vídeo, compartilhar com as pessoas que você sente que precisa ouvir essas coisas que eu disse hoje. E muito obrigado por estar aqui. A tua companhia me dá muito mais força para abrir o meu coração e mostrar essas coisas que às vezes a gente esconde na internet. Não é tão fácil você vir para aqui, ligar a câmera e falar que teve uma crise de ansiedade, ou que lida com ansiedade, ou que não tá tão bem emocionalmente. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque só falando sobre isso a gente vai alcançar uma paz interior maior e a gente vai conseguir ajudar outras pessoas. E meu trabalho, pelo menos o principal motivo dele existir é esse. Um beijo, até o próximo vídeo, e é isso.